O Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui com Rubinho. Rubinho, mais conhecido como Rubinho Militão, ex-diretor da Câmara de Juquitiba e uma das ícones aí na política da cidade, sempre atuante na política. E Rubinho, lhe pergunto, depois de um ano do governo Aires, o que você tem a dizer a respeito da política de Juquitiba? A política de Juquitiba ela é estreia, né? Eu sempre comentei que a política de Juquitiba é diferente de todos os lugares que eu conheço. Entendeu? Aqui se cria uma oposição para derrubar um governo, aí acaba o governo, somem todo mundo, 4 anos pós, vem a oposição novamente para se fazer um grupo para derrubar o governo. Então, essa política de Juquitiba eu não concordo. Eu acho que a política ela tem que ser feita de oposição. Quem tem coragem de fazer oposição, fazer durante os 4 anos. Não pode aparecer por acaso e querer levar aliados para o grupo de oposicionistas, dizendo vamos derrubar o prefeito que está. De hipótese alguma. Acho que política de oposição não pode ser feita assim. Isso não é oportunismo, não é política de oposição. Aliás, cadê a oposição de Juquitiba, Rubinho? Eu acredito que a oposição em Juquitiba não tem. Não tem, porque a gente percebe que as pessoas que foram contra o prefeito Aires não estão mais em Juquitiba. Estão de final de semana, estão andando por aí, mas não estão fazendo a política de oposição. Sumiram. Só aparece na época da eleição. E quando chegar na época da eleição, ele quer... Ainda quer agregar um grupo, quase que obrigando, né? No cabeça, né? Exatamente. Aí a pessoa agrega um grupo porque não foi atendidos, os que não foram atendidos, né? Agrega um grupo para botar numa situação difícil, complicada aqui em Juquitiba, que é ter um grupo de oposição, entendeu? Oposição é outra coisa. O Aires fez oposição durante os 4 anos? Fez, mas ele fez da forma como? Ele foi trabalhar. Ele continuou fazendo política, continuou como ele faz cumprimentar no dia do cemitério, lá do dia dos finados. Ele continuou indo na feira, continuou indo nos lugares. Por isso a reeleição, pós 8 anos. Por isso. O trabalho de oposição do Aires foi os 4 anos quando ele perdeu para a Cida, mais os 4 quando ele perdeu para o Francisco. Exatamente. No outro dia, o Aires já estava ali atuando e dizendo que era candidato em 4 anos depois, né? É exatamente isso. Que é o que você não vê dos caras que foram concorrentes dele, né? Nem de agora, nem de antes. Ninguém vê mais o Luiz, ninguém vê mais o Nilson, ninguém vê mais o Francisco Júnior, Cida, Léo, William, companhia limitadas, né? Que foram oposição. Não. Fazendo oposição, não. Você entendeu? Aí depois eles chegam, querem agregar um grupo para fazer oposição. E isso não é legal, isso não é política, né? Isso não é política, isso é individualismo. Isso não é política, para mim não é política, né? Estou dizendo por mim, eu não entendo isso como política. Você está decepcionado com alguma coisa, Rubinho, na política assim? Não, para mim a política ela continua andando, ela vai e volta, você tem que ter paciência, não pode ter pressa. Como o Aires não tem pressa para estar arrumando a cidade e não precisa ter, entendeu? Ele ficou 8 anos de fora, ele sabe o que deixaram nos 2 governos anteriores a ele, os 3, né, governos anteriores a ele, que ele está 3 governos. Sim. Estava 3 governos fora, né? Exatamente. E o que ele está fazendo? Está fazendo o possível e o impossível para melhorar a cidade. Você percebe no hospital, há uma melhora no visual, que é importante, há uma melhora no visual da cidade, há uma melhora de visual no campo de futebol, nas secretarias, e isso é importante. E outra coisa que eu gostei muito foi a oportunidade que ele deu para esse pessoal mais jovem trabalhar, e isso é muito importante. Porque enquanto a pessoa não tem oportunidade, você não sabe quem ela é. Tirou os dinossauros, né? Os famosos dinossauros da prefeitura, né? E Rubinho, você acha que esse tempo que o Aires ficou fora aí, mais de 8 anos fora do poder, fez bem para ele? Voltou diferente? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, o Aires é outra pessoa. Entendeu? O Aires é outra pessoa. Tem aquele tipão arrojado dele, de ir pra cima e tal, mas se não for assim também, eu acho que não funciona. Porque o exemplo já tivemos aqui atrás. O futebol teve 2 experiências aí que não deu certo, com professores, né? De gente mole, né? Pessoal não muito deu mole, certo. né? Pessoal muito boazinha, não funciona. Não deu aqui. certo, né? Não deu certo. Tem que ser do jeito que ele faz mesmo e acabou. Aí tá aí o exemplo. Tá aí o exemplo. Você vê a cidade mais limpa,
O Aires, quando alguém fala para ele que o buraco está atrapalhando, ele manda tampar. Os outros ficam 1 mês, 2 meses para fazer alguma coisa. Porque não adianta buscar recurso e não fazer política. Eu acho que é uma política errada. Você é um bom administrador, mas não é um bom político. A política ela tem que estar casada. Ele tem que ser um bom administrador e um bom político, para não ter resultados errados, como teve no passado. Eu acho isso. Eu acho que Juquitiba está andando, eu acho que vai dar certo. Eu acredito porque é uma cidade que eu moro, amo, adoro e vou continuar por aqui. Trabalho aqui, vou continuar trabalhando aqui. Se possível, amanhã trabalhar no serviço público novamente, eu trabalho, não tem problema nenhum. Mas aqui em Juquitiba tinha que mudar. Tinha que mudar. E mudou. E Rubinho, você acha, pela experiência política que você tem aí, da sua jornada, da sua caminhada, esse ícone que você é na política de Juquitiba, se a eleição fosse hoje, você acha que os resultados seriam alterados em relação ao Aires, ao Nilson, ao professor Ricardo e ao Luiz do Barnabé? Com esse ano de trabalho do Aires, na verdade eu acho que ia aumentar o voto, viu? Porque todo mundo percebe que ele é uma pessoa que fica na rua, conversa com a população. E não adianta, Juquitiba, ele tem esse costume, né, de interior, que a pessoa gosta de conversar com a pessoa. O prefeito tem que estar mais próximo da população, né? A população gosta disso. Não, né? É prefeito que não está próximo à população de Juquitiba, ele esquece de ser prefeito aqui. Esquece, vai para outro lugar, procura outra coisa para fazer, você entendeu? Não adianta, Juquitiba tem que estar ligado à população. E o Aires faz isso com maestria, né? Com a maior tranquilidade do mundo. Ele é o papa da política nesse sentido, né? Sabe, igual falam em oposição, contra, não tem que ser contra. Depois que a pessoa ganha, você tem que estar do lado para poder a cidade melhorar. Porque a cidade, eu estou com 55 anos, eu acho que a cidade tem que melhorar para meus filhos, para minha neta. Futuras gerações, né? Futuras gerações. Hoje, por exemplo, nós não temos uma praça ainda para levar as crianças. Nós não temos. Esse dia eu levei minha neta de São Lourenço, ela foi no escorregadorzinho de madeira e achou lindo. Quer dizer, Juquitiba nós não temos ainda. Entendeu? Então eu acho é isso que precisa. E o Aires tem visão disso, ele gosta da cidade. O que é mais importante, não é ser o prefeito. Tem que a pessoa, o ser humano gostar da cidade. Se o ser humano gostar de Juquitiba, ele trabalha por Juquitiba. Se o ser humano não gostar de Juquitiba, não adianta ser prefeito, não adianta ser vereador, não adianta ser nada que ele não vai fazer. Hoje quem é a oposição em Juquitiba, Rubinho? Hoje não tem oposição, né, Gutão? Não tem oposição hoje em Juquitiba? Não tem. A oposição vai aparecer aqui de novo, novamente, 6 meses antes das eleições. Em 2020 só? Querendo buscar você, buscar a mim, buscar fulano e beltrano para ser contra o prefeito que está. Isso não é oposição. Oposição quando você faz, quando o prefeito é ruim, quando o cara não vai bem, quando a cidade está estourada, isso é oposição. Agora, quando a cidade está indo bem, você faz oposição para quê? Para ter benefício próprio. Isso não é oposição. A oposição de Juquitiba hoje não existe? Não existe. Se acovardaram? Se acovardaram? Totalmente. Se acovardaram? Exatamente. Eu não vi nenhuma fala com você ou com ninguém que a oposição é a oposição. Nós somos oposição ao Aires. Isso não existe. Não existe, hoje não existe? Não existe. Oposição em Juquitiba acabou, se acovardaram? Acabou. Vai aparecer, né? Em 2020? Exatamente. Em 2020 talvez apareça alguém aí, né? Com certeza. Porque a política é de pessoas assim, né? Que não tem responsabilidade com a cidade. Na verdade, eu acabo não acreditando que a oposição quer o melhor da cidade. Porque se quisesse o melhor da cidade, estava fazendo críticas, estava procurando recursos. Que é o termômetro da política, né? Procurando recursos da oposição, porque no governo estadual existe oposição, no governo federal existe oposição, e o dinheiro que é da oposição é da situação no governo. Por que uma pessoa, por exemplo, busca recurso hoje, busca um carro para melhorar uma secretaria, busca recurso, por exemplo, estão querendo há muitos anos gramar o campo de futebol? Quer dizer, por que tem já deputados dispostos a ajudar a fazer isso? Por que não teve esses mesmos deputados dispostos a ajudar a fazer isso anteriormente? Porque não se busca. E hoje um ano tem 4 deputados brigando para poder gramar o campo de futebol.
Você já vê. E tem candidatos do PT, tem candidato do PSDB. Com legendas diversas, né? Totalmente. E por isso que eu falo, dinheiro tem em todas as esferas, tanto na oposição como na situação, e não se buscavam. Não estou dizendo no governo do Chico Júnior, da Dona Cida, são outros governos, né, que não buscam. E por que quais buscam? É estranho, né? É por isso que está aí o resultado das eleições. E Rubinho, você acha que em 2020 tem adversário para o Aires? Acredito que não. Na verdade, eu não acredito que não. Não deveria de ter. Não deveria de ter. Deveria de quem é oposição agora se unir ao Aires para poder melhorar essa cidade. Que nós necessitamos, que o povo necessita. Que tem muita gente carente aí que usa o hospital, que usa aqui, usa lá. Eu tenho convênio de servidor público, entendeu? Mas eu tenho. Sim. E os demais? Não se pensa no próximo, não se pensa no amigo, não se pensa no idoso. Está tudo errado, isso não pode acontecer com a oposição. Tem que juntar a oposição agora e lá ajudar o Aires a poder trazer muito recurso para Juquitiba, que agora que a CND, que a certidão, que é o CPF do município está em ordem, é o momento de estar buscando recurso. E buscar o que der, porque o governo tem muito dinheiro, tanto federal quanto estadual, tem muito dinheiro para recursos. O deputado Zaratini esteve aqui no sábado e disse exatamente isso. Faça o anteprojeto que nós temos o dinheiro, que são emendas parlamentares. Mas tem que estar com a CND, que é o CPF do município. Que é o CADIM, né? Exatamente. Ô Rubinho, 2017 não teve oposição. Não teve. Esse ano não teve oposição ao governo Aires. Se por um acaso, nos próximos anos, surgir uma oposição, você acha que o povo hoje ele tem a sabedoria para saber diferenciar realmente uma oposição de oportunistas? Eu acredito que se eu estou pensando assim, eu sou igual ao povo. Eu vou pensar também. Tá vai perceber que são oportunistas. Exatamente. Acabou esse negócio de gente boba, né? Acabou. Na política não tem mais ninguém bobo. Isso acabou. A população hoje é bem informada, né? Bem informada. A garotada... Hoje as redes sociais, tudo... Exatamente. A rede social tá aí para isso, na verdade. O pessoal percebe a diferença. Hoje eles conseguem perceber a diferença de uma coisa para outra. Entendeu? O que era e o que é. Entendeu? Então você não deixa para trás uma coisa que está andando para poder supostamente vir a votar numa pessoa que possa piorar novamente. Isso aconteceu no passado, não é verdade? E não é eu que estou dizendo, foi as urnas que dizem, não é eu que digo, é a urna que diz. Então... Hoje, se fosse para você usar o seu nome, seu carisma, sua credibilidade, sua personalidade, seu caráter para pedir voto para a população, você pediria voto para o Aires? Tranquilamente, hoje sim. Tranquilamente. Ele demonstrou que você que pode... Está trabalhando, está trabalhando. E o que é mais interessante, você vê ele na rua. Eu acho isso importante porque a pessoa que anda na rua, como a minha esposa fala, ela fala o seguinte, só percebe que a boca de lobo está aberta quem anda a pé, não quem anda de ônibus. As calçadas estão atrapalhando quem? Atrapalhando quem anda a pé. E ela anda. Eu não ando, mas ela anda. Ela sabe onde está certo, onde está errado. E ele fica na ativa, fazendo exatamente o que ela faz, andando na rua. E isso é importante. Vai em loco, né? Exatamente. Como que você vai saber que tem um problema em algum bairro se você não estiver lá? É porque alguém falou, porque alguém comentou, alguém reclamou. Ou alguém foi até o Guto para fazer uma reportagem, para gravar que aquilo está ruim. Não há necessidade. Hoje você bate na porta, não vou fazer reportagem nenhuma, mas vem ver que aqui está ruim. Ele vai. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Tranquilo. Rubinho, muito obrigado por suas palavras e um bom dia. Bom dia. Valeu. Valeu, Guto.